Oi galerinha, estou de volta com mais um vídeo, tá? Para poder passar para você um pouco mais também da palavra de Deus. E hoje, né, eu estou aqui com um exemplar da Bíblia, né? Na verdade, eu vou fazer uso somente do Novo Testamento agora, neste vídeo, tá? E eu gostaria de ler um pedacinho daqui de Mateus capítulo 24, do versículo 9 ao 12, que ali Jesus, né, falando sobre ali o sermão da montanha ali e tal, explicando para os discípulos que chegaram para ele e o questionaram, né, porque anteriormente, antes dele estar no monte, ele estava no templo, e ali os discípulos com ele ali perceberam que alguns chegaram né, mostrando para ele ali o templo, a beleza do templo, todas as coisas que estavam acontecendo ali dentro ali, no sentido de beleza, né, do templo e tal, essa coisa toda. E aí Jesus não estava interessado nessas questões. Jesus falou que viria um tempo no qual não haveria ali pedra sobre pedra. Claro que nós temos dois entendimentos, né, duas compreensões dessa passagem, né, do sermão da montanha de Mateus 24. Claro que nós temos, né, duas profecias embutidas em uma só. Nós temos ali a profecia que Jesus estava falando ali naquela época, que aconteceu 70 anos depois da morte de Cristo, que foi aquela matança, né, que Jesus até falou: orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado, e ai das mulheres que estiverem grávidas naquele dia, então, e que amamentam, né? Claro que Jesus estava citando uma matança que haveria de acontecer há 70 anos, logo depois da sua morte, que igual aconteceu em Roma. Se você pegar os livros de história, você vai perceber que diz a história que naquela época ali houve uma matança tão grande que até os cavalos estavam escorregando na cidade, porque tinha tanto sangue nas ruas que os cavalos não paravam de pé, né? Então aí você imagina o tamanho da atrocidade que aconteceu naquele dia. Mas é interessante que Jesus os alertou sobre isso, e Jesus falou para que eles pudessem orar, para que a fuga não fosse no sábado, por causa de um costume judaico que havia na época. Não sei se ainda hoje existe esse costume, é que por eles guardarem o sábado, né, então ali nesse dia de sábado, de guardar a lei do sábado, a lei do Shabat, eles fechavam as portas, né, e ali com as portas fechadas eles ficavam ali se isolados de todo o resto do mundo, vivendo simplesmente ali dentro, guardando o sábado. E por essa razão, por Jesus conhecer esse costume, né, do que acontecia ali, ele já imaginava do que poderia acontecer, como o que aconteceu, né, que o exército de Roma foi mandado para a cidade a paisano, e eles entraram ali dentro ali a paisano. Então eles não foram percebidos no meio deles, e quando fecharam-se as portas, então eles se manifestaram e começaram a matar mulheres, crianças. Então não deu para muitos fugirem, porque foi exatamente no sábado. Eu creio que, né, se eles tivessem orado realmente, né, e preocupado com o que Jesus falou, né, que aconteceria, eu creio que a misericórdia de Deus poderia vir sobre eles e não acontecer no sábado. E então, mas não é sobre isso que eu vim falar. Eu vim falar na realidade da segunda parte dessa profecia, que é o fim dos tempos, né? Que o que ele disse que aconteceria, né? Logo quando ele sai do templo ali, sobe no monte, e o discípulo pergunta para ele: mestre, diz-nos quando virá o fim de todas essas coisas, quando acontecerá o fim do mundo. Então Jesus começa então a fazer uma narrativa de todas as atrocidades que viriam acontecer, tanto na terra quanto, né, nos mares, e descrevendo os eventos, né, que aconteceria, que na verdade Jesus chamou isso de o princípio das dores. Bom, e aqui em Mateus capítulo 24, no 9 e 12, tem uma parte muito tocante, muito especial, que eu gostaria de compartilhar com você. Por quê? Porque nessa parte
eu vejo que esta parte vai acontecer com aqueles que realmente amam ao Senhor Jesus Cristo e que não temem a morte por falar do Senhor Jesus Cristo aonde quer que ele vai, aonde quer que ele esteja, que não teme, né, o que lhe possa acontecer por amor a Jesus Cristo. Então eu creio que o que vai acontecer, descrito em Mateus 24, no capítulo 9, no versículo 9, até o 12, é o ápice do amor do crente ao Senhor Jesus Cristo, que diz da seguinte forma, então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Beleza. Olha o 9, vamos analisar primeiramente o 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Bom, a primeiro momento eu digo o seguinte, quem está sendo morto por pregar o Evangelho de Cristo? Quem que está sofrendo no momento por pregar o Evangelho de Cristo? Quais as grandes coisas que estão acontecendo aos que estão realmente pregando o amor de Cristo? Se a gente analisar, a gente vai perceber que não são tantos. Não são tantos. Agora, por qual razão? Seria porque não está tendo esta pregação do amor a Cristo? Porque hoje em dia se fala muito em evangelho, né, e tal, cristianismo e tudo e tal. E hoje já ouvi falar que no Brasil a maioria, né, a grande porcentagem do país é um país cristão. Bom, a gente precisa fazer uma grande separação aqui, porque há uma grande confusão no nosso meio. Porque eles pegam católicos e pegam evangélicos e coloca todo mundo na mesma bacia. E não é assim que funciona, tá? Eu não estou aqui para criticar a religião de ninguém, e muito menos para poder falar mal de ninguém. Mas só que não é a mesma coisa, tá bom? Não, isso tem que ser claro, porque não é a mesma coisa. Catolicismo e cristianismo não é a mesma coisa. Então, por mais que alguém possa me questionar e falar que é a mesma coisa, não é. Ah, mas eles falam de Jesus? Sim, eles falam de Jesus. Assim também como eles falam de Maria, eles falam de Pedro, falam de João, de Tiago, de São Cristóvão, de São isso, de São aquilo, papapá. Beleza, não estou aqui para poder falar de imagem e tal, essas questões. Mas só que essas coisas são contrárias à palavra de Deus. E por ser contrária à palavra de Deus, então me mostra claramente nessa atitude que nós não jogamos no mesmo time. Então aqui há uma separação. Porque a própria palavra de Deus diz o seguinte, que haveria uma separação daqueles que servem e daqueles que não servem, tá? Então, hoje nós temos aí altos vídeos aí, eu não vou mostrar aqui no meu canal, mas tem muitos aí no YouTube aí que tá mostrando, né, eles cantando lá uma homenagem a Lúcifer e tudo, né, porque eles entendem que Lúcifer é o mesmo Satanás, é irmão de Jesus Cristo, por isso você vê hoje na Netflix filmes relacionados a isso, né, e tal. Eu não cheguei a ver o filme Lúcifer, mas eu vi o trailer no qual, gente, oh meu Deus, é balela, isso é balela, no qual o Jesus da interpretação do filme na Netflix, Lúcifer, pedindo e até chorando, pedindo perdão para Lúcifer, porque o condenou injustamente. Pô, peraí. O cara tinha de tudo do bom e do melhor no céu. Depois resolve ser semelhante ao Altíssimo, ser igual a Deus. E aí, ou seja, ele é banido do céu.
porque ele queria ser semelhante àquele que é soberano, aquele que o criou. E aí ele é punido, ele é tirado do céu. E agora tem que pedir perdão para ele. Ah, me poupe, gente, né? Vamos ser mais sensato. E hoje ele está aí, na sua forma aí do mal, né? Que ele, para mim, ele foi uma personificação do mal. Está aí atrocidando, contaminando a mente das pessoas, levando as pessoas a fazer tudo que é contrário à vontade de Deus. E aqui então, o que acontece? Ele está levando o quê? Uns odiando uns aos outros, se odiando por causa do nome de quem? De Jesus Cristo. Então não há ligação entre luz e trevas. Não há união entre luz e trevas, né? Igual aquele símbolo da nova era lá do Yin Yang, né? No qual a nova era prega que Deus não é 100% bom, por isso que tem um pontinho branco, o pontinho preto, e o diabo não é 100% mal, por isso que tem um pontinho branco, que foi criado por Deus. Isso é pura mentira, pura mentira, pura mentira. Então, meus queridos, vocês precisam entender uma coisa. A história foi mudada, mas esta história, por mais que houve alterações, como diz a frase, né? O tradutor é um traidor. Por mais que isso tenha acontecido, Deus não nos privou da sua essência, de conhecer o verdadeiro Evangelho de Cristo. Porque ele disse que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito é na expectativa, na verdade, que é Jesus Cristo. E em verdade é você colocando a sua vida em Cristo Jesus. Porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando nós temos essa consciência, as pessoas que não estão em espírito, que estão vivendo na carne, estão sendo seduzidas pelo próprio Satanás, elas nos rejeitam, elas não querem ouvir o Evangelho. Este é o Evangelho do Reino. Este Evangelho que eu estou te falando aqui, esse é o Evangelho do Reino. Porque é um Evangelho verdadeiro, porque vem de Jesus Cristo. E aqui, as pessoas que pregam isso, elas são odiadas. Tá entendendo? Eu diretamente estou me chamando eu de doido, de retardado, de maluco, de débil mental, esses negócios, mas eu não ligo para essas coisas não. Eu sei quem que está tampando os ouvidos deles. O 10 diz o seguinte, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Poxa, hoje o que a gente mais vê é isso acontecendo. As pessoas se traindo umas às outras, porque elas estão confiando umas nas outras. E aí, porque ela confia, ela entrega a sua vida na mão de uma pessoa, e quando ela é decepcionada, ela diz, poxa, jamais eu pensaria que fulano poderia fazer isso comigo, ou falar isso de mim, eu jamais imaginaria isso de fulano, de ciclano, de bertano. Bom, ponto. A palavra de Deus diz, maldito é o homem que confia no homem. Ou seja, maldito é você por colocar a sua vida nas mãos de uma pessoa que é tão falho, errante assim como você, tá? Então, por isso que nós nos tornamos malditos. Eu já tenho uma percepção diferente dessa questão. Eu penso o seguinte, poxa, para que as pessoas não sejam malditas por confiar em mim, então eu vou dar o exemplo para que elas possam confiar e eu não venha traí-las. Mas é difícil demais. É difícil você não errar contra as pessoas. Porque eu sou falho, você é falho, todo mundo é falho. Então é complicado, é muito complicado para a gente não fazer isso. Porque o erro já está em nós. Nós somos errados, nós nascemos do pecado, né? Igual Davi falou, concebido no pecado eu fui concebido, e no pecado me gerou a minha mãe. Então, né, a gente já nasceu realmente do pecado, o sangue de Adão corre nas nossas veias, entendeu? Aqui vem a questão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Bom, isso aqui está claro na mídia, né? Isso aí está todo mundo vendo, isso aí, o que está acontecendo aí.
essas pessoas aí levantando fundos e fundos e mais fundos e mais fundos. Eu tenho aqui um envelope na minha mão e aí você vai colocar uma oferta. Opa, oferta. Oferta na palavra de Deus significa você dar de bom grado, de coração, e não te forçarem a fazer isso. Ah, eu estou aqui com o óleo da unção, é o óleo que veio de Israel, é o óleo que não sei o que tem lá, esse aqui é a saliva de Jesus Cristo, ele cuspiu aqui dentro, eu vou vender para você. Dá uma oferta para ele chegar na sua casa, uma oferta de R$300, de R$200, de R$100. Tá entendendo? Então, ou seja, tá mais um comércio vendendo um produto do que pregando-se o evangelho. Porque a palavra de Deus ela diz o seguinte: de graça vos dou e de graça vos dará. Então, como que uma coisa você recebe de graça que veio de Deus e você vai vender para as pessoas? Fica complicada essa questão, tá bom? Mas não vou entrar nessa questão de comércio, não. Vou falar aqui, ó. Isto dirão muitos falsos profetas, acabei de falar, né? Que a gente está vendo muito aí. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse aqui é o mais doído, que é o 12. Por quê? Eu entendo o seguinte. Aqui não está falando das pessoas do mundo. Aqui não está falando do ímpio. Aqui está falando dos crentes. Tá? Mais uma vez eu volto a repetir que existe crentes e tem crente. Então quando eu falo crente, eu estou falando do crente. Não estou falando do só crente, não. Porque hoje tem muito crente hoje em dia que não é crente. Então eu estou falando do crente. Fica bem claro isso. Então o que acontece? Por que o crente? Porque o verdadeiro crente, o verdadeiro pequeno Cristo, né, o que significa a palavra cristão, este é que deveria realmente viver o amor de Cristo. O amor que Cristo pregou. Qual foi o amor que Cristo pregou? Ele falou sobre esses dois amor. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças, de toda a tua alma, de todo o teu coração. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bom, você não quer fazer mal para ti porque você te ama. Da mesma forma, você não deveria fazer mal para as pessoas porque você tem que entender que ela, assim como você, somos iguais. E por sermos iguais, o mal que eu não quero para ela, eu também não quero para mim. E o mal que eu não quero para mim, eu também não quero para ela. Isso é amor ao próximo. Agora, amar a Deus acima de todas as coisas é acima do pai, acima da mãe, acima dos seus desejos, acima das suas vontades, acima do seu prazer, do seu lazer, acima do seu estilo de vida, acima das suas escolhas, acima das suas vontades. Agora, de toda a tua força significa que você em si não vai se esforçar tanto para receber Cristo em sua vida. Mas acima de todas as suas forças é porque você não tem força para tomar uma atitude espiritual, porque você é carnal. Então você precisa se motivar todos os dias a permanecer no caminho de Jesus. Acima de todo o teu entendimento, você precisa compreender que existe vários e vários evangelhos, mas é só um que é verdadeiro, o que Cristo nos ensinou, que é o evangelho do reino. É o evangelho do reino dele. Ele é o reino. João Batista falou assim, ó, arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus é Cristo. E Cristo veio até nós. E Cristo voltará para nós.
Só que dessa vez ele não vai descer na terra e tudo e tal. Igual muita gente fala assim, se ele descesse aqui na terra de novo, eles pregariam ele na cruz de novo. Não fariam isso. Com toda certeza do meu coração eles não fariam isso. Sabe por quê? Porque dessa vez ele vai voltar, mas agora ele vai voltar triunfante. A Bíblia diz que ele vai se manifestar nas nuvens. Ele voltará triunfante. E tem uma galerinha aí, tá? Tem uma galerinha aí que eles estão criando bunkers para quando vier a catástrofe, né? Tanto é que o Brasil está servindo como um ponto estratégico hoje para poder uma maioria aí lá do norte, lá daqui do Oriente, lá para poder fugir para cá, porque o pau vai quebrar feio, tá? Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o que eu estou falando, pesquisem na internet sobre o Segundo Sol, sobre Helenim, né? P/2011, acho que é isso mesmo, 2011. E você vai saber exatamente o que eu estou dizendo, tá? É uma catástrofe que está se caminhando aí, que segundo a NASA já está previsto já para o mês de março. Para ser mais preciso, em 2024, no dia 12 de março, tá bom? Para ser mais preciso, para você fazer uma pesquisa mais completa aí. Mas o que acontece? Então, esse ponto-chave, o amor de muitos esfriará, ele está falando do povo de Deus, porque o povo de Deus é que está perdendo o seu amor. Os ímpios não têm amor, por isso que eles vivem, não se arrependem, não acham, não tem necessidade de arrependimento, tudo que eles fazem para eles é certo, não é pecado, não é errado, para eles pecado não existe, então para eles isso aí não encaixa. Porque eles não sabem o que é amor, eles não sabem, não entendem o que é amor, né? Hoje é pregado muito esse falso amor no meio da população, né? Igual os vegans têm pregado isso aí, tadinhos dos bichinhos, não mate os animais, nós somos como eles são como nós, e papapá, aquela coisa toda, nem vou entrar nesse detalhe não. Mas então, o que acontece? A outra versão do amor confunde amor com sexo. Eu já falei isso no outro vídeo e tudo. Depois, se você quiser acessar o canal lá e dar uma olhadinha nos vídeos que eu tenho lá, você vai saber sobre isso que eu estou te falando. Mas o que acontece? Hoje, esse amor do povo de Deus, dos verdadeiros povo de Deus, tá? Eles estão perdendo esse amor. Por quê? Porque eles estão espelhando e baseando a vida deles, os comentários, e baseando até mesmo seus julgamentos em coisas mundanas. Porque você vê, por exemplo, tem gente que fala assim comigo, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Eu falo, não, isso é pecado. Fala, mas tem pastor que faz. A irmãzinha da igreja faz. O irmãozinho lá, o missionário está fazendo. Porque eles fazem assim, faz assado. Olha só, uma coisa é você entender quem é de Deus e quem não é. Os que são de Deus não vivem em pecado. Porque a palavra de Deus diz, o que é nascido de Deus não vive em pecado. Mas aqueles que não são nascidos de Deus vivem pecando e não se arrependem. Porque eles não têm discernimento de espírito. Eles não sabem o que é certo e o que é errado. E alguns não sabem porque lhe falta o conhecimento. Por isso o povo perece. Então o que você precisa compreender, que eu quero deixar claro para você, é o seguinte. Esse amor, no qual está falando aqui no 12, esse amor está se referindo ao povo de Deus. É o povo de Deus que está perdendo esse amor. E eu oro a Deus que você, sendo povo de Deus, não perca esse amor. Porque você precisa ser exemplo. Ainda que o mundo não dê exemplo, ainda que muitos dentro da igreja não dê exemplo, você tem que ser o exemplo. Porque a nossa vida com Deus depende de nós com Ele e não de nós com os outros, tá? Nós temos que seguir o exemplo de Cristo. E não o exemplo do irmãozinho, da irmãzinha que está andando todo torto, todo errado. Porque eles não entendem o que é evangelho.
tá? Então, se você quer entender o que é evangelho, pesquise aqui, ó. Busque aqui, ó. Leitura diária. Hoje em dia eu vejo que não é muito ensinado sobre jejum, não é muito ensinado sobre oração, não é muito ensinado sobre dízimos e ofertas, não é muito ensinado sobre a leitura diária da palavra de Deus, não é muito ensinado a uma vida com Deus. Por isso o pecado prolifera. E por isso, porque está proliferando o pecado, aqueles que estão dentro da igreja, que dizem servir a Deus, estão olhando para aqueles que estão errando. E estão esquecendo de olhar para aquele que acerta, para aquele que não errou. Então eles estão mudando o seu foco. E o diabo, ele é inteligente, gente. Ele é muito inteligente. Ele tira o foco seu para que você não olhe para a verdade. Ele te dá muita meia-verdade para te embutir no teu coração, na tua alma, uma mentira completa. Então seja inteligente, busque em Deus a orientação, busque no Senhor Jesus a orientação. Porque enquanto você buscar nos exemplos tortos no mundo, né, pecaminoso, que já está perdido e não tem chance para ele, porque a palavra de Deus diz que o mundo não pode receber o Espírito Santo de Deus, este mesmo Espírito que é santo, que não se mistura com o pecado, com a sujeira, a podriqueira desse mundo, tá? Então busque dele e não nessas outras coisas, porque senão você vai falhar feio, muito feio. Então olha, eu quero deixar essa palavra para você, para que você possa analisar, para que você possa meditar melhor nesta palavra e possa compreender de verdade se o que você está vivendo na sua vida é verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Ou se é o Evangelho dos homens, tá? Porque é uma diferença do Evangelho do Reino de Deus e o Evangelho do Reino dos homens, tá? Então, pare e preste muita atenção, porque a tua vida é responsabilidade tua. Deus deu a tua vida para que você possa cuidar dela com zelo e cuidado, tá? Então, tatuagem, não faça isso. O teu corpo foi emprestado para ti, então não tatue o seu corpo. Eu tenho várias tatuagens, eu fiz quando eu tinha 15 anos, 16 anos, eu era muito rebelde, tá bom? Então, para você que é rebelde e quer fazer tatuagem, não faça. Se quiser fazer para desobedecer à vontade de Deus, então faça. Mas aí é a tua escolha, é o teu desejo, é o teu coração. E eu não posso impedir as suas decisões, tá? Eu te respeito como pessoa, mas saiba que Deus, ele exige um padrão correto na sua vida. E se você não segue esse padrão de Deus para ti, então você vai pisar fora. E você pisando fora, não adianta falar que você o serve, não. Tá bom? Só para você perder essa ilusão de falar, eu sou servo de Deus, eu sirvo a Deus e tudo. Mas se você não está andando de conformidade a esta palavra, então, sinto muito, você está fora. E o meu chamado para você é, volte enquanto é tempo. Tá bom? Então, se você gostou dessa palavra, se você gostou, né, dessas palavras que eu tenho dedicado para você, ao teu coração, se inscreva no canal, deixe seu like, divulgue o vídeo para mais pessoas, para que possam conhecer o Evangelho do Reino, tá bom? Do Reino de Deus. E muito obrigado, beijo no teu coração e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa encher não somente a sua vida, mas também da sua família. E tamo junto, um beijo, um abraço, tamo junto, fica com Deus.